votação no Senado e na Câmara Federal. Foi uma votação de patrões, 198 patrões, numa votação de 212 parlamentares na Câmara. Eles não se identificam com o trabalhador. O trabalhador é um objeto, é uma peça de uma engrenagem numa empresa para viabilizar o lucro do empreendedor. Nenhuma empatia por parte de parlamentares que são o resultado de um sistema político completamente viciado e corrompido. Mas vamos lá. Como é que nós chegamos a isso? Eu começaria conversando com vocês sobre o que aconteceu na Europa após a queda do nazismo, a derrota do nazismo. Com a derrota do nazismo e a referência que existia no mundo com o socialismo ou o comunismo soviético, se construiu na Europa o Estado Social. Porque, de todas as formas, se pretendia na Europa evitar que as ideias comunistas implantadas na Rússia propagassem por todos os países. E o Estado Social era um Estado que respeitava o trabalho, respeitava as minorias, respeitava a natureza com as políticas de sustentabilidade e colocava num segundo ou num terceiro plano o poder hegemônico do capital. Cai a União Soviética, a referência desaparece e vemos então um recrudescimento do capital financeiro para o projeto de globalização, ou seja, o seu domínio absoluto no globo terrestre. Este projeto se suportava e se suporta num tripé. Primeiro ponto de apoio do tripé: a precarização do executivo, com o superdimensionamento e o empoderamento absoluto do Banco Central. O executivo passa a ser uma espécie de um gendarme do Estado policial que se destina única e exclusivamente a conter a revolta popular diante dos abusos da hegemonia do capital praticada através dos interesses consolidados no Banco Central. Mas há um segundo ponto de apoio. Esse segundo ponto de apoio, o Brasil conhece também a exaustão. É a precarização do parlamento, com o financiamento privado de campanhas eleitorais. O Caixa 1, 2, 3 e 4. Os empreiteiros e os bancos sustentando campanhas caríssimas e dissolvendo as ideias programáticas dos partidos em estranhas alianças que se suportam no compromisso e na obediência dos parlamentares financiados, basicamente. Não há mais nenhum resquício de fidelidade ao programa partidário. Nada a ver com o discurso da campanha eleitoral que levou o parlamentar a uma eleição. Quem pagou a sua campanha é o mandalete do seu mandato. E ele, mantendo aqui e ali o discurso, vai votando exatamente o que interessa ao capital financeiro e, no nosso caso brasileiro, ao capital consolidado em grandes empreendedores, que são os empreiteiros de obras públicas. Mas a tarefa do avanço da globalização pelo capital financeiro tem um suporte mais efetivo, que é a precarização do trabalho. Para a vitória da globalização financeira é preciso o aviltamento definitivo do trabalho e do trabalhador. As ideias se suportam no que fez o Ronald Reagan nos Estados Unidos e a Margaret Thatcher na Inglaterra. É o negociado sobre o legislado, é o fim do fundo de garantia, é o aumento da carga horária, são todos os avanços aos direitos trabalhistas que visam
transformar o trabalhador no mundo e, por via de consequência, no Brasil, num trabalhador semi-escravizado, sem nenhum direito, numa fantasia de liberalismo econômico, falida completamente na Europa. A Espanha, há mais de um ano, não consolida um governo. A Itália fez um plebiscito e o povo derrotou as mudanças constitucionais do ministro que queria impor o predomínio do Banco Central. A Grécia acabou como país. Portugal sofreu os mesmos problemas. A falência do liberalismo econômico na Europa não é uma esperança da esquerda no mundo. É um fato consolidado de forma absoluta pelo que vem acontecendo nos últimos anos. A Inglaterra sai com o Brexit, revoltada com o domínio, não do euro, mas do Deutsche Euro, comandado pela banca alemã. E eles pedem asilo ao Brasil. Pedem asilo e financiam a queda da presidente Dilma, com um grupo de políticos corrompidos que também, além da corrupção, não tinham demonstrado até então nenhuma base ideológica, nem esquerda, nem direita e nem liberal, mas se submetem a um projeto chamado Ponte para o Futuro. Eu tenho apenas 20 minutos. Vamos ver se eu consigo passar a ideia inteira. O que é a Ponte para o Futuro? É um projeto montado pelos banqueiros e oferecidos à cúpula do meu partido, do PMDB, que tinha raízes pesadas, o projeto, nas ideias do dependentismo do Fernando Henrique Cardoso e no consenso de Oslo, já conhecidos e derrotados em sucessivas 4 eleições no Brasil. A Ponte para o Futuro, de uma forma bem didática, significava transformar o Brasil no celeiro do mundo, um grande produtor de algodão, soja e milho e fornecedor de matéria-prima mineral, commodities agrícolas e commodities minerais. Ao lado disso, se colocaria a possibilidade da venda sem limite de terras brasileiras a capitais estrangeiros, de países, de grupos, de fundos de pensão. A tecnologia agrícola no Brasil é das mais avançadas do globo terrestre. Nós temos produtividade igual ou semelhante à dos Estados Unidos hoje. Mas é evidente que o ingresso de grandes capitais na aquisição de terra, na extensão do uso da tecnologia avançada e da mecanização, aumentariam sem dúvida a produção de algodão, de milho e de soja. Enquanto, na verdade, o país se alimenta na ordem de 70% com a produção da pequena e média propriedade familiar rural completamente abandonadas. Parece evidente, para uma análise absolutamente superficial, que este modelo de tecnologia intensa e mecanização ampliará, como está ampliando, de forma brutal o desemprego no país. Mas isto levaria necessariamente a um levante da população brasileira. A proposta, no entanto, foi uma proposta semelhante à proposta dos Estados Unidos nas zonas especiais de exportação da China. A China, na década de 80, tinha uma estrutura laboral praticamente medieval. Quando as empresas viabilizadas pelo capital que saía dos Estados Unidos se instalaram na China, a população via como um significativo avanço o emprego fixo e a possibilidade de melhorar o almoço do trabalhador e o jantar da sua família. No Brasil hoje não é assim. Isto eles pretendiam conseguir aqui
com a precarização absoluta do trabalho através da reforma trabalhista, a entrega da previdência social pública francamente majoritária e nunca deficitária para a banca privada. Mas, diferentemente da China, nós já passamos pelo trabalhismo dos Getúlio Vargas e incorporamos na nossa sociedade e nas relações do trabalho avanços e conquistas do mundo ocidental. Não vejo nenhuma possibilidade de sucesso ou do aplacamento das possíveis revoltas com o oferecimento de um salário pela metade, ao tempo em que se propõe o aumento da carga horária e a redução do que ganha o trabalhador. Esse projeto está falido. É o projeto do Temer, mas é o projeto do Macri na Argentina. Teoricamente impossível. Racionalmente, ninguém acreditaria no seu sucesso. Mas, além disso, a saída do capital americano dos Estados Unidos para os investimentos na mão de obra semi-escravizada na China provocou um desemprego estrutural na sociedade norte-americana. Famílias de classe média com nível universitário não conseguiram mais formar os seus filhos nos Estados Unidos da América do Norte. Eles não conseguiram repetir a ascensão social dos seus pais. O desemprego avançou de uma forma extraordinária e desagou na eleição de um tipo que parece saído da Disneylândia. O Donaldo, que tem como vice o Mickey. O Donaldo Trump e o seu vice. Aproveitando do desemprego estrutural, ao qual acrescentaram a barbárie do racismo. Nós, brasileiros, somos os porcos latinos. O Ku Klux Klan reacende a sua chama bárbara nos estados do Sul. E tudo isso acontece em função da ponte, do ponto de apoio viabilizado pelo desemprego estrutural da saída do capital. Mas daí o Donald, que embora seja um personagem da Disneylândia, aparentemente, propõe uma reversão desse processo. Ele se coloca como defensor dos trabalhadores americanos. Não é. Não é fundamentalmente porque o seu partido, que é o Partido Republicano, é o partido que evadiu o capital para a China e é o financiador dos parlamentares norte-americanos. Norte-América, onde a política externa não é como aqui no Sul, feita pelo Executivo, mas ela é gerada dentro do Congresso Nacional. Como o capital americano que migrou para a China, ele não vai mexer, mas passou a contrariar a ideia dos liberaloides que deram o golpe no Brasil e ganharam a eleição na China e estão tentando reverter a condução chavista da Venezuela. Passaram a contrariar esses interesses porque o Trump não está deixando mais o capital americano migrar para os nossos países da América do Sul. Minha gente, acabou a novela. Antes de ontem, o Diogo, o ministro do Planejamento, dá uma entrevista que é um verdadeiro wrecking dessa loucura. O Estado está a ponto de parar, a máquina não vai funcionar mais. Esta loucura absoluta da austeridade, o austericídio, parou o desenvolvimento do país. Parou e parará de forma definitiva se não for alterada. Na Europa, há um país que está saindo desse processo, o pequeno Portugal. O Partido Socialista ganhou a eleição em Portugal. Mandou o austericídio às favas, aumentou o pagamento dos aposentados e o salário dos trabalhadores e começou a investir dinheiro público na economia, como fez nos Estados Unidos no New Deal, no novo pacto do Roosevelt, que se inicia de uma forma extremamente peculiar. Os Estados Unidos saíam de uma depressão fantástica
com a quebradeira no mercado imobiliário da Flórida, nos anos 29 e 30. E se procurava uma maneira de recuperar a vitalidade da economia. Quem aparentemente consegue isso é o Henry Ford. O Henry Ford acoplou as ideias do Taylor, que era um economista famosíssimo na época, que dizia, em resumo, o seguinte: se aumenta a produtividade com a especialização do trabalho. O trabalhador especializado e treinado, nas mesmas condições e com o mesmo salário, vai produzir melhor e mais do que um trabalhador destreinado. O Henry Ford acopla o Taylorismo à linha de montagem e começa a produzir os famosos Fordinhos. Um grupo de trabalhadores se especializava na montagem de uma caixa de troca, outro na fundição de algumas peças, o outro montava a lataria, o outro montava o diferencial, e o sucesso da linha de montagem foi tamanho que empolgou e mobilizou a economia norte-americana. Roosevelt decide premiar o Ford diante da recessão que os Estados Unidos vivia. E por paradoxal que possa parecer, Henry Ford recusa o prêmio que pretendiam agraciá-lo. E disse para o presidente: presidente, não posso receber esse prêmio de produtividade, porque a linha de montagem tomou conta dos Estados Unidos e está definitivamente inviabilizando a nossa economia. Não há mais demanda para comprar o que nós produzimos. E o Roosevelt: meu Deus, então o que eu faço? E o Ford dá as duas primeiras linhas mestras do que se chamou Novo Pacto, o New Deal norte-americano. Você diminui a carga horária dos trabalhadores e aumenta o salário para iniciar a recuperação do mercado de consumo norte-americano. Foi o que o Roosevelt fez. E é o que o Temer não faz. Ele quer diminuir a carga horária e baixar os salários. É uma loucura completa. Foi o começo da recuperação norte-americana, mas não parou aí. Não parou aí porque os Estados Unidos começou a investir deficitariamente. O Estado começou a construir portos, usinas hidrelétricas, hospitais com dinheiro público deficitário com empréstimo. Era o que se passou a conhecer posteriormente como keynesianismo, embora as raízes não tenham sido exatamente as raízes das primeiras ideias do Keynes, mas tenham se surgido nas ideias de um alemão que chamava-se Horace Greeley Yad Mashach, que foi quem recuperou a economia da Alemanha depois da crise. Na Alemanha, se o tempo me permite, a coisa foi um pouco diferente, porque o Roosevelt deu um caráter social a partir das ideias do Ford: aumentar o salário e diminuir a carga horária. A Alemanha estava quebrada. A Alemanha estava revendo um famoso Tratado de Versalhes nas mãos da França e da Inglaterra, e 80% do que produzia era indenização de guerra. Ela financiava e refinanciava a sua dívida pública numa velocidade fantástica e com juros mais fantásticos ainda, para reduzir em função do tempo o que fez Schacht. A Alemanha tinha muito dinheiro como temos hoje nós no Brasil. Vocês não tenham dúvida que nessa fase do sucesso do agronegócio com o crescimento da China a 14% ao ano, muita gente no Brasil ganhou dinheiro. E a aliança do nosso governo com o capital financeiro possibilitou acumulações fantásticas também. O que fez o Schacht? Da noite para o dia, ele acabou com a Selic de lá. Ele disse aos rentistas e aos banqueiros: não há mais juro para aplicação no financiamento da dívida pública. E deu um tombo radical no ganho financeiro da rolagem da dívida. Meu Deus, o que vamos fazer? Vamos quebrar.
junto conosco, que era a Alemanha. Churchill disse que não. Ele fez um acordo, basicamente, com 4 grandes empresas do setor metal mecânico alemão. A Krupp, a Thyssen, mais outras 2, que o nome em alemão complicado, eu não vou tentar repetir agora aqui. Eram 4 inicialmente. E criou o que se chamou, a partir daí, na economia de MEFO. Era uma moeda não moeda. MEFO dizia respeito ao setor metal mecânico, que era a base do investimento. O que era o MEFO? Vocês, detentores do dinheiro, não tem mais como rolar as suas posses no financiamento da dívida. E não havia outra saída, porque a moeda alemã, como a nossa hoje, não era conversível. Mas se vocês investirem em projetos concertados pelo governo alemão e essas grandes empresas na recuperação da infraestrutura alemã, o Banco Central vai garantir para vocês, na época, o absurdo de 4,5% de juros ao ano. Era muito bom para os investidores. Ou entravam no jogo da recuperação da infraestrutura em siderúrgicas, as autobandas, subestrada, escolas, ensino, hospitais, recuperação de toda a infraestrutura alemã, ou iriam perder de forma absoluta o seu dinheiro, porque o Estado não remunerava a aplicação da rolagem da dívida. Em 6 meses, a Alemanha acabou com um desemprego simplesmente fantástico, que, se não me falha a memória, chegou a 40% da força de trabalho à época. O governo brasileiro está fazendo exatamente o contrário do que fez a Alemanha. Nós estamos privilegiando o capital financeiro. Nós estamos praticando a austeridade nos investimentos, nessa loucura de paralisação por 20 anos, para pagar os juros absurdos do capital financeiro. Alguém disse quando eu cheguei aqui, fora Temer, coitado do Temer, figura de decoração do governo dominado pelo Bradesco e pelo Itaú e pelo interesse financeiro da globalização. Sem nenhuma sombra de dúvida. O Brasil é governado pelo Meirelles, pelo Ilan Goldfein e pelo seu segundo, que foi indicado pelo Bradesco, e pelos interesses do capital internacional. Minha gente, o erro é simplesmente brutal e esse desastre chegou ao seu fim. Esta semana, um homem da direita que se aproveitou da traição do Partido Socialista Francês com os seus compromissos de campanha e com os ideais partidários, para inventar lá uma espécie alfabetizada de Dória, que se elegeu presidente da República, o Macron, surpreendeu o mundo, surpreendeu todo. A China e a Itália estavam a ponto de comprar um grande estaleiro francês e desnacionalizá-lo. O direitista Macron estatizou o estaleiro e deu uma única justificativa, que jamais o Temer, o Jucá, o Dória, o Meirelles entenderiam. É uma indústria estratégica para a França, não pode ser vendida para estrangeiros. Mas não fica só aí. Existem 2 empresas que dominam o mercado da produção de tratamento de esgoto de água na Europa: a Veolia e a Suez. Elas dominam tanto na Inglaterra quanto na França. Paris e Londres estão reestatizando as suas companhias de água, porque chegaram à simples conclusão de que as empresas públicas são de 60% a 80% mais baratas que as empresas privadas. Então, nós estamos decididamente na contramão do que se faz na Europa e na contramão da saída possível para a economia brasileira. Nós criamos no Congresso Nacional uma comissão mista
de defesa da soberania nacional, de defesa do nacionalismo. É claro que o nacionalismo de esquerda, não xenófobo, o nacionalismo defendendo o trabalho, não como fez o Yalom Arshaz na Alemanha, o nacional-socialismo, defendendo as suas grandes empresas, embora como subproduto tenha conseguido em 6 meses o pleno emprego. E numa semana acabou com o processo inflacionário. Nós temos saída, mas decididamente a saída não é o Brasil dar asilo ao moribundo liberalismo econômico que aos poucos falece na Europa inteira, mas que ajudou a financiar um golpe que destituiu o presidente da República e que pretendia avançar de forma definitiva. A solução para isso é que nós, 95% da população, temos que nos convencer que 5% não são invasivos. Eleições diretas e referendo obrigatório de todas as banalidades construídas pela atual. Me atrasaria muito me aprofundar sobre o que nós podemos aprender com o Chá da Alemanha, o New Deal nos Estados Unidos e o que nós poderíamos fazer no curto prazo do Brasil. Mas o pedido que me fizeram foi de dar uma solução para o país em 20 minutos. Muito obrigado.